Tudo bem? Apenas para finalizar esse conteúdo daquilo que a gente pode dizer que é o primeiro bimestre, e antes, portanto, de entrar nessa fase de provas, há um último artigo, que inclusive é o último mesmo na sequência do que nós estamos vendo, que trata do julgamento antecipado parcial de mérito. Vejam, nós na última aula, quando estudamos essa fase de saneamento, nós dissemos que uma das alternativas que poderia chegar à conclusão o juiz é de encerrar o processo julgando o mérito sem ingressar na fase de provas, nos termos do artigo 355, justamente quando houvesse ou a revelia com a produção da veracidade, da presunção de veracidade dos fatos, ou quando não houvesse mais nenhuma questão de fato a ser dirimida, quando todas as questões de fato já estivessem demonstradas, ou quando a questão litigiosa fosse apenas de direito. Ou seja, nos termos do artigo 355, é possível ao magistrado deixar de lado a fase instrutória e passar para o julgamento de procedência ou improcedência da ação, portanto, o julgamento de mérito, quando a fase de prova se torna desnecessária. E quando que ela se torna desnecessária? Quando o juiz, diante da revelia do réu, aplica os efeitos da presunção de veracidade, portanto os fatos já estão provados, ou quando os fatos realmente estão provados através de documentos ou de confissão, ou quando a questão litigiosa seja apenas uma questão jurídica, ou seja, aplicação ou não de uma norma, aplicação ou não de uma interpretação jurídica. Nessas hipóteses, o juiz, portanto, encerra o processo julgando o mérito sem a produção de provas. Isso é o que diz o 355. O 356, ele trata de novo disso, mas com uma ressalva. O nome do capítulo do 356 é Julgamento Antecipado Parcial de Mérito. Por que esse parcial entrou na história? É o seguinte, imaginemos que uma ação tenha dois pedidos, portanto um processo que tenha dois pedidos feitos pelo autor. Vamos imaginar que na fase de saneamento o juiz perceba que para um dos pedidos, os fatos que levam a este pedido já estejam absolutamente comprovados. Portanto, não há mais necessidade alguma de fase de provas para análise do pedido 1. Vamos imaginar que para o pedido 2 ainda seja essencial a produção de provas. Portanto, vamos imaginar que eu tenha um pedido de dano moral e um pedido de dano material. O pedido de dano moral já está definido, portanto, eu já não tenho mais nenhuma prova a fazer. E o pedido de dano material, haja ainda uma divergência sobre o custo dos medicamentos, sobre o tempo de inatividade minha, portanto, ainda seja necessária uma perícia. Mas vamos imaginar que para o dano moral, todos os fatos a favor ou contra a tese do autor já estejam absolutamente postos nos autos e seja apenas agora uma discussão jurídica. O que o 356 permite? Permite que o juiz separe os dois pedidos, julgando antecipadamente esse primeiro pedido, uma decisão de mérito sobre esse primeiro pedido, e fazendo com que o processo continue para esse segundo pedido. Portanto, o juiz julga o primeiro pedido produzindo uma decisão de mérito, mas o processo não se encerra, porque a fase de prova se iniciará para o segundo pedido. O que nós fizemos, portanto, foi cindir o processo em dois. O primeiro pedido se encerra com essa decisão interlocutória, em que se julga o mérito desse primeiro pedido, e o processo se mantém no rito do conhecimento para início da fase instrutória para esse segundo pedido. É exatamente isso que diz o artigo 356. Ele diz mais, que essa parte já julgada antecipadamente, ela pode se converter num título judicial que gerará uma execução provisória, ou seja, o vencedor desta decisão já pode dar início a uma execução provisória. Então, o que de fato tem de importante nesse artigo 356 é a possibilidade de que uma ação, em havendo dois pedidos, o juiz separe os dois pedidos e julgue um que já esteja maduro para julgamento e o outro continue. Antes do Código Novo, nós tínhamos que aguardar para julgamento único, de modo que havia sempre um sofrimento desse pedido que já estava maduro, porque ele tinha que ficar guardado esperando o outro. Hoje, não. A gente pode fazer isso, tá bom?
Um abraço a vocês.